Para você que curte jogar jogos online, talvez já tenha passado pela sua cabeça participar de campeonatos ou se tornar um jogador profissional e consequentemente trabalhar com isso. E até mesmo para você que não gosta de jogar, sabe que nos dias atuais os jogos estão cada vez mais em ascensão, possibilitando os jogadores ganharem muito dinheiro, fama e uma legião de fãs. Como nós sabemos, nesses campeonatos existem os ganhadores e também os perdedores, que apesar de ficarem tristes com a sua colocação, no ano seguinte retornam mais treinados e preparados para disputar novamente o primeiro lugar. Mas infelizmente nem todos são assim, que foi o caso de um pro player competidor que depois da derrota foi embora e retornou armado, matando 2 pessoas e ferindo outras 11, enquanto tudo foi transmitido ao vivo pela Twitch. A lot of good games going on. It's a lot. It's gonna be hard to get them on stream. It's a lot. It's not a tough out today. Excuse me, not an easy out. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sino das notificações, pois assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos que a gente posta e assim que a gente postar você será notificado. Beleza? Eu fiquei alguns dias ausente sem postar vídeo porque eu tava viajando e infelizmente eu não consegui deixar nenhum vídeo gravado porque esses últimos dias, como era final de ano, meus vizinhos colocavam muito som alto e pelo fato do meu quarto ser de frente para a janela ficava impossível de gravar. Mas agora a gente vai voltar à programação normal, que são 2 vídeos por semana, né? E se der, se eu conseguir eu posto 3, mas se não, a gente vai mantendo pelo menos 2 vídeos por semana, beleza? Então vamos ao vídeo. David Katz nasceu no dia 22 de dezembro de 1993, na cidade de Baltimore, que fica em Maryland, nos Estados Unidos. Ele veio de uma família de classe média alta, que era composta por sua mãe Elizabeth, seu pai Richard e seu irmão Brandon, que era 3 anos mais velho. Elizabeth era toxicologista na Food and Drug Administration, que seria uma agência federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, que é responsável pelo controle e supervisão de produtos como tabaco, medicamentos farmacêuticos, vacinas, suplementos, etc. E seu pai era engenheiro aeroespacial que trabalhava em uma das empresas mais cobiçadas do mundo, que seria a NASA. Os irmãos David e Brandon estudaram na escola Hammond High School, que fica em Columbia, e o convívio entre eles era razoavelmente bom. David na sua infância era descrito pelas outras pessoas como um garoto antissocial, quieto, tímido e que gostava muito de videogames a ponto de passar 10 horas direto jogando. E você deve estar se imaginando como uma criança passa 10 horas jogando sem a supervisão de um adulto. Acredito que pelo fato de seus pais trabalharem muito ou também não estarem nem ligando para isso, o que sim acontece muito mais do que vocês imaginam. Apesar da família ter uma condição boa e capaz de fornecer uma estrutura tanto financeira quanto educacional para os filhos, seria muito bom se o casal não brigasse tanto, fazendo com que eles se separassem no ano de 2006, quando David tinha apenas 12 anos. O grande principal motivo da separação era por Richard discordar de como Elizabeth queria moldar seus filhos, pois como ela trabalhava como toxicologista, estava obcecada em resolver os problemas de saúde mental com medicamentos pesados em qualquer circunstância. David era conhecido por ter diversos problemas mentais desde os 9 anos de idade, e com 12 anos já teria consultado em vários psiquiatras, além de ter recebido tratamentos com drogas psiquiátricas como antipsicóticos e antidepressivos. Sua mãe nem cogitava em pelo menos tentar optar por um tratamento com sessões de terapia, que aparentava que ela não queria lidar com o trabalho de cuidar da saúde do filho e queria deixar essa obrigação para os medicamentos pesados. David começou a tomar um medicamento psicótico chamado aripiprazol, que é usado para tratar esquizofrenia e transtorno bipolar, além de Prozac, que seria um antidepressivo tarja preta. Nas pesquisas eu não consegui encontrar nenhuma informação de que ele sofria de esquizofrenia, então acredito que o aripiprazol seria para tratar o seu transtorno de bipolaridade, o que com certeza prejudicou muito sua saúde mental.
Ao longo dos anos, Elizabeth levou David para vários terapeutas, psiquiatras e assistentes sociais, além de que uma vez a polícia precisou ser acionada quando ele se trancou dentro do carro de sua mãe porque não queria ir em uma consulta ao psiquiatra. Em 2007, quando David tinha 14 anos, ele foi internado no hospital psiquiátrico Sheppard Pratt, onde recebeu uma dosagem mais alta de antidepressivos, e esse seria apenas um dos 4 hospitais psiquiátricos que ele já teria frequentado. Os registros policiais mostraram que entre 1993 até o ano de 2009, nos primeiros 16 anos de vida de David, 26 ligações foram feitas para a polícia da casa de sua família. A grande maioria por motivos de disputas domésticas, doenças mentais, e muitas dessas ligações foram durante o tempo em que David era apenas uma criança. E quando seus pais se divorciaram, ele teve que morar com sua mãe e apenas visitar o seu pai, o que para ele era terrível ficar com sua mãe, pois ele dizia para várias pessoas que queria ficar apenas com seu pai e que odiava a casa de sua mãe. Há relatos de que sua mãe também teria o matriculado no programa de tratamento de deserto para adolescentes problemáticos por vários meses sem a autorização do Tribunal de Justiça, que seria proibido nos Estados Unidos. E no dia 22 de dezembro de 2009, David escreveu uma carta ao juiz referente ao seu desejo de não obter mais a guarda compartilhada entre seus pais. E nesta carta ele disse, abre aspas, "Caro juiz, hoje é meu aniversário e eu estou completando 16 anos. Atualmente eu moro com minha mãe e tenho vontade de ir morar com meu pai. Minha mãe é muito louca, ela chama a polícia cerca de 20 vezes por praticamente nada, como chegar em casa um pouco tarde ou algo assim. Ela fica bêbada, começa a gritar comigo, me cutucar e não me deixa em paz. Ela já me bateu antes e sempre pega minhas coisas porque quer. Ela me mandou 2 vezes para hospitais psiquiátricos e outros para programa de terapia selvagem sem motivo significativo. Também nunca consigo falar com ela porque a odeio mais que tudo no mundo e ela provavelmente gritaria comigo." Fecha aspas. David naquele momento já estava decidido de que não queria mais morar junto com sua mãe e precisava se livrar dela o mais rápido possível. Então, com o tempo, ele conseguiu sair de casa para morar sozinho e, consequentemente, suas visitas aos médicos quase não aconteciam mais. Ele foi diagnosticado com um transtorno depressivo persistente, que é basicamente um transtorno depressivo com sintomas mais duradouros, e também foi diagnosticado com um transtorno desafiador opositivo, que tem sintomas como humor irritável, agressividade e índole vingativa. David se formou em 2011 na Harmon High School e em 2014 se matriculou na Universidade de Maryland para cursar Ciência e Tecnologia Ambiental, mas apenas se matriculou mesmo porque ele praticamente não ia às aulas. Desde a infância ele nunca parou com o hábito de ficar jogando videogame e agora, morando sozinho com a vida toda bagunçada, ele buscava refúgio no universo dos jogos online. Ele passava a maior parte do dia jogando jogos esportivos de videogame, chegava a passar dias sem tomar banho e jogar até as 4 da madrugada, o que consequentemente fazia ele faltar de escola na parte do dia. O jogo que ele mais gostava de jogar era o Madden da NFL, que seria um simulador de futebol americano baseado na National Football League, desenvolvido pela eSports, que promovem campeonatos chegando a premiar em dinheiro os melhores jogadores, o que seria uma ótima oportunidade para David, pois ele era muito bom e teria até mesmo a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo aquilo que mais gostava. Ele começou a participar de campeonatos locais de Madden utilizando o nick Brad, e inclusive chegou a ganhar o principal campeonato do ano, que seria o Championship 2017. E nas suas entrevistas ele já apresentava sinais de ser uma pessoa arrogante em suas declarações. David ganhou a reputação de ser um cara sério, de poucas palavras, desajeitado e estranho por nunca olhar no olho de seus oponentes, além de se recusar a apertar a mão dos adversários, seja na vitória ou na derrota, como foi descrito pelo narrador. You are not going to see much emotion from our guy Brett. This dude is a man David Katz keeps to himself. He's a man of business. He's not here for the experience and to go out, this, that, and the third. He's not here to make friends. He's
all business. He's focused, and to even get him to open up to talk to you about anything. Por mais que ele tivesse passado por vários problemas mentais e sua vida toda bagunçada, sua carreira como jogador profissional de Maiden estava cada vez mais em ascensão, e ele estava ganhando muita notoriedade no cenário competitivo. Então, no dia 26 de agosto de 2018, David estava participando de um torneio de Maiden que acontecia no Game Bar Good Luck Hey Fan, dentro de um shopping comercial da cidade de Jacksonville, na Flórida. Vários outros ótimos jogadores foram convidados além de David, e o evento começaria no sábado e iria até o domingo do dia seguinte, onde aconteceria a grande final do torneio. No sábado, David havia conseguido facilmente várias vitórias e foram sobrando apenas os jogadores mais experientes. Consequentemente, o nível da competição só iria subindo cada vez mais. E no domingo os jogos estavam bem difíceis, fazendo com que ele fosse eliminado do torneio pouco antes das 13 horas pelo jogador Elijah Clayton, que utilizava o nick True Boy. No final da partida, David ficou com muita raiva e, como de costume, se recusou a apertar a mão de Elijah. Não apenas por ter perdido a competição, mas por eles terem um histórico de rixas e discussões. Um tempo atrás, David tinha lançado um e-book para ensinar pessoas a melhorarem no Maiden e estava vendendo o acesso por alguns dólares. E ele já teria comprado o livro e postado o conteúdo gratuitamente na internet para as pessoas, evitando que David comercializasse sua obra. E em outro torneio presencial que os dois teriam participado, eles dividiram um táxi para chegar até um aeroporto, e na saída ele já bateu a porta na cara de David e o deixou para trás. Tudo isso que aconteceu entre eles fez com que David acumulasse um ódio maligno por eles, e sua eliminação causada pelo seu maior rival faria com que ele explodisse de raiva, mostrando para todos o seu lado obscuro de agressividade e vingança. David saiu do Game Bar e foi até o Chicago Pizza, que fica bem ao lado do evento. Ele abriu sua bolsa, sacou um revólver 9mm, uma pistola .45 com mira laser e foi em direção ao local do evento. Nesse momento, o evento ainda estava acontecendo e inclusive estava sendo transmitido ao vivo pela Twitch e outras plataformas de streaming. David apontou sua arma para Elijah e pela transmissão é possível ver um laser apontado em seu peito, e logo em seguida atirou, atingindo o peito, testa e olho direito do seu rival, que faleceu instantaneamente na sua cadeira dentro do local do evento. Depois, David mirou em um grupo de 12 pessoas, onde estava um jovem Tyler Robertson de 27 anos que foi baleado nas costas enquanto tentava fugir, mas infelizmente ele faleceu alguns segundos depois. Após atirar em várias pessoas, David apontou a arma para sua cabeça e tirou sua própria vida, ferindo além dele outros 11 jogadores que participavam do evento. A polícia rapidamente foi acionada e quando chegaram encontraram os corpos de David, Elijah e Taylor no chão, cobertos de sangue, além de uma bagunça causada pelas pessoas fugindo na tentativa de salvarem suas vidas. David tinha um ódio extremo por Elijah, que foi alimentado por diversos episódios de atrito entre os dois, fazendo com que eles não pudessem dividir o mesmo ambiente sem conseguir brigar, o que explicaria ele ter sido o primeiro a ser atingido e depois atirado em outras pessoas. Taylor Robertson, que era um dos falecidos, utilizava o nick Spot Me Please, e além de jogar Maiden pelo videogame, também era um atleta profissional da NFL de Ballard. Ele nasceu em 26 de novembro de 1990 e estudou na James Monroe High School, onde era um atleta de destaque do time da escola, além de também ter trabalhado como analista de crédito no Community Bank. Elijah Clayton, que utilizava o nick True Boy, nasceu no dia 19 de junho de 1996 e tragicamente ele decidiu participar do evento de última hora, pois até o dia anterior ele havia confirmado que não participaria. Também como Taylor, ele era um jogador de futebol americano do bairro Woodland Hills, na Califórnia, além de já ter jogado pelo time da escola Calabasas High School quando era mais jovem. As investigações apontaram que 2 semanas antes do torneio, David teria comprado as armas que foram usadas para matar os seus adversários, o que indicava que o crime teria sido premeditado, até mesmo por ele ter levado as armas dentro da mochila. E mesmo com todos aqueles problemas mentais e históricos de agressividade, ele conseguiu comprar armas legalmente em uma loja que fica na sua cidade em Maryland.
Em agosto de 2018, após o tiroteio em Jacksonville, mais de 50 processos foram abertos para atribuir a culpa pelas mortes, feridas e traumas causadas nas 11 pessoas que foram baleadas e feridas dentro do evento. O uso de antidepressivos geralmente não é recomendado em crianças e jovens com menos de 18 anos, justamente pelos efeitos adversos que podem ser causados nos pacientes. Quando começou a tomar os remédios, ele era uma criança e sua cabeça ainda estava se desenvolvendo. Os remédios extremamente pesados, além de sua péssima convivência com sua mãe, com certeza interferiram nessa triste decisão de ferir outras pessoas inocentes. Além de que sua mãe, por trabalhar como toxicologista, sabia dos efeitos malignos que poderiam causar a David, e acredito que por falta de tempo ou paciência, decidiu deixar que os remédios resolvessem todos os problemas da mente de uma criança. Mas infelizmente agora não adianta mais procurar de quem é a culpa ou o que poderia ter sido feito para evitar a tragédia. Apenas desejo que as vítimas sobreviventes se curem desse trauma terrível e a família de Elijah e Taylor consigam ter forças para superar essa perda de dois jovens que tinham a vida toda pela frente.